Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, da imprensa reagindo um pouquinho sobre a escalação do Verdão, que enfrenta hoje o Capivariano pelo Campeonato Paulista. Vamos falar um pouquinho sobre John Arias, se vai ser titular, né, qual os desfalques para esse jogo e muito mais. Então, assista ao final e não perca nada. Sem mais enrolação, galera. Agora com o vídeo. Palmeiras e Capivariano fazem uma outra quarta de final, outro jogo das quartas de final. E eles só se enfrentaram 2 vezes na história. Neste sábado será o 3º encontro e com certeza o mais importante, porque vale vaga nas semifinais do Paulistão. Um novo encontro depois de 10 anos. Palmeiras e Capivariano se enfrentaram apenas 2 vezes em toda a história. Todas pelo Campeonato Paulista, 2 vitórias da equipe alviverde. A última delas foi no Paulistão de 2016, vitória alviverde na capital paulista por 4-1. Naquela oportunidade, quem fez o gol de honra do time do interior foi o atacante Rodolfo. Uma década depois, ele é o artilheiro do Capivariano até agora no Campeonato Paulista de 2026. Dos 3 gols que a equipe fez, ele marcou 2 vezes, contra a Primavera e também Ponte Preta. O Capivariano treinou na manhã desta sexta-feira, depois fez a viagem para a capital paulista. O principal desfalque da equipe vai ser o lateral esquerdo Leonan. Ele foi expulso na vitória contra o Botafogo em Ribeirão Preto por 1-0, que trouxe o time do Capivariano pela primeira vez para uma fase eliminatória do Campeonato Paulista. O Palmeiras também treinou na manhã desta sexta-feira. O técnico Abel Ferreira, que não comandou a equipe contra o Guarani, estava suspenso, última partida da fase de classificação, volta à beirada do campo nesse jogo contra o Capivariano. O time do Palmeiras pode, de repente, ter a estreia de John Arias, a principal contratação da equipe nessa temporada. Ele não estreou ainda, pode ficar pelo menos no banco de reservas. Quem falou depois do treino desta sexta-feira foi o lateral direito Kelvin. Ele falou da evolução do time, falou desse duelo contra o Capivariano e falou também do momento dele. Vamos ouvi-lo. Bom, o jogo de mata-mata já disse por si só, né? É muito difícil, né? O Capivariano é uma equipe muito boa, muito qualificada. Eu acho que a gente tem que ter total atenção nisso, né? E é seguir o que a gente vem fazendo. Acho que a cada jogo a gente, como eu falei, vem melhorando. É botar em prática aí as nossas ideias e tentar buscar a vitória. Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado às 8h30 da noite na Arena Barueri. É o confronto do 2º colocado na primeira fase contra a equipe que ficou em 7º lugar. Se o duelo terminar empatado, teremos disputa de pênaltis. Esse jogo vale uma vaga na semifinal do Paulistão 2026. E no domingo tem... A gente fala do estadual, que precisa ter estadual. Cara, esse jogo pro Capivariano vale demais. E é uma coisa até que me deixa sentido, porque se o Capivariano parar no Palmeiras, é desemprego para todo mundo, né? Desemprego não. Vai ficar aquela situação, tem que arrumar outro clube para jogar, porque não tem calendário pro Capivariano, né? Que subiu agora, já conseguiu um feito maravilhoso, que é chegar na próxima fase do estadual. E falando da semana do Palmeiras, cara, eu tô muito ansioso, sabia? Eu sou ansioso, né? Todo gordinho é ansioso. Eu sou muito ansioso, às vezes, para muitas coisas. Eu não fico sofrendo com coisas que não aconteceram ainda. Mas eu tô falando do John Arias desde o Mundial do ano passado. Que jogador, como eu queria. Ai, meu Deus. Cara, não é possível que o senhor Abel Fernando Ferreira não vai colocar ele para jogar desde o início, hein, Isa? Ou é? Olha, possível é, né? A gente sabe que possível é. Agora, obviamente, todo mundo tá na expectativa de ver John Arias jogar, né? A gente sabe que ele já tá treinando normalmente com o grupo. Na apresentação dele, ele falou, olha, eu tô bem fisicamente porque eu tava no meio da temporada lá na Inglaterra. Então, é óbvio que a expectativa e a grande atração desse jogo contra o Capivariano é John Arias. Eu também tô ansiosa pra ver o Arias em campo e
acho que ele deveria começar como titular, mas vamos ver o que o Abel vai fazer, né? Ele falou muito sobre meritocracia, que vai ser difícil ele jogar e tal. Obviamente, jogando com o elenco, né? Com o brio do elenco, mas estou ansiosa para saber o que o Abel vai fazer. Então, mas quando a contratação é da presidente, né, Abel, o peixe morre pela boca, né? Como é que você vai fazer para deixar o reforço da presidente no banco? E aí? Exatamente, é uma grande pergunta, né? Porque se é a contratação da presidente... Aliás, achei muito curioso ele bater nessa tecla, né? Massa, ele falou 2 vezes, em 2 oportunidades ele falou que era a contratação da presidente. E aí eu fico me perguntando o que ele quis dizer com isso. Se era de certa forma uma resposta às críticas de que, olha, a comissão técnica só traz jogador que não rende, jogador desconhecido, e a presidência, né, traz os jogadores conhecidos e renomados, ou se ele quis dizer que ele não pediu o John Arias. Eu não sei o que você entendeu, mas eu fiquei bem curiosa, gostaria de perguntar para o Abel. E vou te dar uma informação, o John Arias está na lista dele de reforço, tá? Desde o início. Quando ele fala contratação da presidente, ele cita o seguinte aspecto, que ele não precisa se envolver nisso, agora é o clube que tem que fazer o esforço para contratar, né? Mesmo assim, ele teve que conversar com o jogador, a senhora presidente conversou com ele, com a família, né? Porque tinha questão de gatilho lá, que o time dele caindo para a segunda divisão ele ia ganhar menos, enfim, foi uma engenharia danada. Então é um jogador que chega e para mim muda o patamar do Palmeiras. Primeiro que qualifica o banco, né? E a gente vai falar sobre isso agora. Eu sei que você não fica de cima do muro e as mulheres têm uma percepção, uma sensibilidade diferente para ver as coisas, tá? Então, o banco qualifica, seja com o Maurício indo para o banco ou o Alan, que é o que eu imagino, um dos dois vai para o banco, você pensar com o retorno do Paulinho, um elenco mais robusto. Esse é um tema. Quem a Isa Divina 10 de Ademir da Guia tira do time? Eu, Paulo Massini, vou te dizer, eu tiro o Maurício, coloco o Alan por dentro e coloco o John Arias na direita, que é onde ele sabe o que fazer. Eu penso a mesma coisa que você, o Massa. Eu não tiraria o Alan nesse momento, até porque o Alan tá jogando muito bem, ele tá respondendo. Tem uma outra questão também que não é... O torcedor não pensa nisso, óbvio, né? Mas a gente sabe que o Alan, querendo ou não, é um ativo do clube e ele pode também render dinheiro aos cofres do Palmeiras, já tem gerado interesse de clubes europeus, então eu imagino também que seja interessante ele jogar nesse sentido, mas principalmente pensando, claro, no desempenho dele, para mim não dá para tirar o Alan do time titular, seria até injusto. Então eu tiraria o Maurício para colocar o John Arias e faria essa formação que você disse mesmo, porque realmente na direita é onde o Arias rende. A gente já viu ele jogar pela esquerda também, mas eu acho que não é o caso, né? Beleza, então o jogo logo mais, 20h30 da noite, na Arena Barueri, uma prestação de serviço para vocês. Eu tenho cobrado publicamente aqui o Palmeiras para que ele informe horários de metrô, ônibus, como faz para ir, para sair da Arena Barueri. O que representa esses 5 anos de Abel Ferreira na Sociedade Esportiva Palmeiras para você, como jornalista, principalmente? Olha, representa uma era muito vitoriosa, não dá pra gente negar, né? Quem não gosta do Abel, assim, não dá pra negar que Abel Ferreira construiu uma história importante de muitas glórias no Palmeiras. É claro, uma história de turbulência, né, e de altos e baixos, até porque senão não seria Palmeiras, né, não seria Sociedade Esportiva Palmeiras, porque a história do Palmeiras é assim. Ele tem e eu acho que assim, além de toda a importância, né, em termos de títulos e conquistas, o Abel ele faz história no Palmeiras também, por ser um cara que consegue ficar tanto tempo num clube, num momento que a gente vive do futebol brasileiro, principalmente, em que é muito difícil um treinador somar uma temporada e meia no cargo, né? Cada vez mais, assim, a gente vê
você vê, o Campeonato Brasileiro acabou de começar, a gente já tem troca de técnico. Então, eu acho que é muito legal, acho que o palmeirense deve se orgulhar, por mais que você não goste tanto do Abel, eu sei que às vezes, né, ele fala algumas coisas que a torcida não gosta e tal, mas eu acho que o palmeirense como um todo deve se orgulhar de torcer para um time que permite a um treinador ter longevidade e ter um trabalho contínuo. Porque hoje, cada vez mais, isso é difícil de se ver, né? 5 jogos, troca o técnico. Então, eu acho muito legal o Palmeiras dar a possibilidade aos treinadores de ter essa longevidade e criar uma identificação com o Palmeiras, e o Abel Ferreira criou. Tá bom, então ó, deixa o like, se inscreve aqui, gente. Vamos caminhar para os 120 mil. Tá na hora da gente... Então é isso, galera. Chegamos no fim de vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre a escalação do Verdão para o jogo de hoje contra o Capivariano, né? Vamos lá. A escalação está da seguinte forma, galera. Carlos Miguel no gol, né? Zagueiro, Gustavo Gomes e Murilo, né? Laterais, Kelvin e Piquerez. Ali volante e meio de campo, né? Tem Marlon, Andrés Pereira, Maurício e Alan. Esses são o time que vai começar no meio. Lá na frente, Vitor Roque e Flaco Lopes. Então, de começo, Arias não vai ser titular nesse jogo, né? A chance disso acontecer é mínima. Abel, ele tem isso muito de hierarquia, né? E o time que ele disse que é titular tá jogando bem, na visão dele, né? A gente sabe também que realmente o time do Palmeiras evoluiu bastante. Então, Abel ele não vai fazer essa mudança. Mas durante o jogo do segundo tempo, a chance de Arias entrar é muito grande. Ele estreia aí, né? Ainda mais para ganhar ritmo, porque o próximo jogo já é contra o Fluminense. Então, ele precisa aí ganhar entrosamento com o time, né? Porque no próximo jogo vai ser importante ele ali para conquistar esses 3 pontos, já que o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Mas, Estudo, qual a sua opinião? Você gostou dessa escalação? Comenta pra gente aqui sua escalação, qual você prefere mais, qual você acha que precisa sair aí, se precisa sair Maurício para entrar Arias, se precisa sair Alan para entrar Arias, qual você prefere, né? Ou você prefere que outro lateral, né? Outro atacante, quem vocês preferem? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo que vou trazer para vocês aqui.